Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando, todo mundo se protegendo, ok? Nós agora vamos falar de oficina de negócios. Nós vamos falar de uma matéria bem interessante que tem no livrinho de vocês, na página 44, que é essa daqui. Como fazer para sobrar dinheiro? Olha só que assunto difícil, né? As coisas andam tão caras, não é verdade? Papai e mamãe sabe disso, né? Vovó, titia, todo mundo sabe disso, que é muito difícil a gente conseguir, às vezes, fazer sobrar algum dinheiro. Mas quando nós somos crianças, nós achamos que a gente só fica feliz se sair comprando tudo que a gente tem vontade. Às vezes a gente passa num shopping, na frente de uma loja, e a gente acha que só vai ser feliz se tiver aquele brinquedo, se tiver aquela roupa. Mas para a gente fazer sobrar o nosso dinheiro, nós temos que comprar somente o que for necessário. Nós temos que aprender a ver o que nós realmente precisamos, se nós realmente precisamos daquilo que a gente tanto está querendo, se a gente pode esperar para estar comprando depois. Na aula passada, vocês aprenderam sobre poupar, que nós temos que fazer um planejamento, um orçamento dos preços das coisas, fazer as anotações do que realmente nós precisamos comprar para realmente pouparmos, né? Para a gente realmente guardar. Então, esse tema que fala como fazer para sobrar dinheiro é exatamente isso, é poupar. Por quê? Nós não podemos fazer gastos desnecessários. Então, esse é o segredo. Nós temos que planejar e ver se realmente nós precisamos daquilo, né? Às vezes a gente já está cheio de doce, a gente já tem aquela pipa, aquele brinquedo, aí a gente tem que pensar assim: será que eu compro aquele doce agora? Mas eu já tenho esse doce aqui em casa, então eu posso estar comprando depois, né? Em uma outra ocasião. Então, quando a gente quer que sobre dinheiro, nós temos que fazer o planejamento, né, das nossas coisas, o que realmente nós precisamos, para aí sim a gente vai sempre ter um dinheirinho sobrando. Então, para a gente não ficar sem dinheiro e ter o dinheiro sobrando, nós temos que fazer o planejamento do que nós realmente precisamos e do que nós não precisamos no momento, ok? Aí eu tenho uma historinha, olha só que interessante. Era uma vez um menino chamado Carlinhos. Carlinhos tinha uma moedinha de R$ 1. E aí ele estava andando pela rua e viu um poço dos desejos. Olha só, ele acreditando em poço dos desejos. Aí o que que ele fez? Ele foi lá e jogou a moedinha dele lá no poço dos desejos. Ele fez um desejo e jogou a moedinha. Ele tinha duas moedinhas. Ele tinha duas moedinhas de R$ 1. Uma moedinha ele jogou no poço dos desejos. Aí, depois que ele jogou a moedinha dele no poço dos desejos, ele foi caminhando, caminhando, caminhando e deu de cara com o seu Paulinho, que era o sorveteiro do bairro, vendendo aquele sorvete delicioso. Aí ele pegou e falou: Nossa, eu quero comprar um sorvete. Quando ele colocou a mão no bolso, ele viu que ele só tinha R$ 1 e o sorvete era R$ 2, porque ele já tinha jogado uma moedinha lá no poço dos desejos. E aí ele viu que não tinha necessidade dele ter jogado aquela moedinha lá no poço dos desejos. Se ele tivesse poupado, ele ia ter o dinheirinho dele para comprar o sorvete. Então ele foi para casa, ele foi caminhando para casa. Quando ele chegou em casa, aquela moedinha que ele ainda tinha, olha onde ele colocou a moedinha dele. Ele colocou a moedinha dele dentro do cofrinho dele, porque ele percebeu que ele ia poupar dinheiro, guardando o dinheirinho dele ali. Então ele não comprou o sorvete
porque ele antes tinha jogado a moedinha dentro do poço dos desejos. Então, essa matéria da gente fala exatamente isso, que nós temos que primeiro pensar antes de fazer alguma coisa com o nosso dinheiro. Nós temos que pensar, fazer um planejamento do que realmente é necessário a gente fazer. Será que é necessário eu comprar isso? Será que é necessário eu fazer aquilo? E aí sim nós teremos dinheiro sobrando, ok? Façam a atividade com bastante atenção, ok? E aí, qualquer dúvida, nós estaremos lá no grupo para estar conversando, ok, meus amores? Beijos, fiquem com Deus. Beijinhos.